Como entender as profecias? Alguns acham que é impossível compreender as profecias. E alguns acham que tem divergência nas profecias. Nas profecias não tem divergência. Todas elas se cumprem, se cumpriram ou se cumprirão. Existe divergência nas interpretações das mais diversas. Alguns pensam que o Apocalipse não deve ser entendido e são incompreensíveis. E esses líderes religiosos entendem que, se for estudar as profecias, vai mais complicar do que ajudar. Então, incentivam a não se preocupar com as profecias. Em 1 Coríntios diz que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. 1 Coríntios 1,30. Então, todos precisam pensar da mesma forma. Porque no cristianismo tem várias correntes. Alguns pensam que o anticristo é uma metáfora. É como se fosse uma parábola. Não tem valor, não tem verdade ali. Existe uma história só. Outros acham que o anticristo ainda virá, quando Paulo diz que já está no meio deles desde aquele tempo. E outros acham que o anticristo já aconteceu durante o Império Romano, com Antíoco Epifânio. Será tudo isso verdade? Não pode ser. Cada um fala uma coisa. Deus não é Deus de confusão. Deus escreveu o Apocalipse para que nós possamos entender. Então, Mateus 24:15 diz assim: olha só como Deus quer que a gente entenda as coisas. Quando vier o abominável de que Daniel falou, entenda. Ou seja, Daniel tinha feito uma profecia. Ele disse que devia ser entendida essa profecia. Ia se realizar na história, quando o abominável, ou seja, o inimigo entrasse para destruir Jerusalém, que ocorreu no ano 70. E aqui nós vemos Apocalipse 1:3. Felizes os que ouvem, os que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Apocalipse. Se nós vemos Mateus 11:29, aprendei de mim e achareis descanso, esperança para as vossas almas. Se nós vermos Mateus 11:29, se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo. São pessoas estudam a Bíblia por diversos motivos. Alguns estudam as mitologias pagãs e olham a Bíblia como se fosse um livro igual àqueles. Estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. E sem se entregar ao Senhor, irão distorcer as profecias. E o pior, líderes que ensinam errado as profecias nas igrejas. Outros estão procurando lacunas, erros, contradições na palavra de Deus. Não está procurando a verdade. Está procurando algum motivo para justificar e não crer na palavra de Deus. Deus quer ser conhecido, mas é impossível conhecer totalmente a Deus, porque Ele é onisciente, é infinito,
A mente de Deus ninguém jamais conhecerá totalmente, mas Ele quer ser conhecido, pelo menos o suficiente para cada um tomar suas decisões para a salvação. Isaías 55:9. Os meus caminhos não são os seus caminhos, são mais altos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, são mais altos. Não devemos colocar a Deus dentro da nossa pequeno conhecimento, pequeno cérebro. Então, Salmo 139:1 diz: Tu sabes quando me assento e quando me levanto, penetra os meus pensamentos e conhece meus caminhos. Salmo 147:5: O seu conhecimento não se pode medir. Romanos 11:33: Quão escrutáveis são os seus caminhos. E Romanos, 1 João 3:20: Deus conhece todas as coisas. Nós não conhecemos nem a nós mesmos, nem as coisas desse mundo. Como querer conhecer totalmente a Deus? Jamais compreenderemos a mente de Deus. Ele é infinito, Ele é onisciente, é simplesmente impossível, mas podemos entender o necessário para a nossa salvação. 2 Timóteo 3,14. E um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. É revelar, Deus revelando como Ele fez para nos salvar. E, se acreditarmos nisso e confiarmos, nós seremos salvos por Jesus. O Senhor deseja que todas as pessoas, mesmo os maiores pecadores, saibam que Ele nos oferece Jesus. Vamos então concentrar nossa força e nossa meditação, nossa leitura, nosso conhecimento nas coisas de Deus, na nossa salvação, em conhecer o que Ele revelou, em vez de ficar obcecados com as coisas que Ele não revelou. Então conhecemos a profecia de Deus, que nos ajudará a conhecer melhor o nosso Deus.